E naquela época já só tinha um campo de futebol em todo o Fonseca, que era dentro do presídio, dentro do Ferreira Neto, campo que existe até hoje lá, um presídio que era muito próximo à minha casa, onde meus pais moram até hoje. A minha casa, onde meus pais moram até hoje. E o lugar que a gente tinha para jogar bola aos domingos era dentro do presídio. Então a gente alugava, bons tempos, a gente alugava o campo do presídio, pagava os guardas. Entrava na cadeia. Entrava na cadeia e jogava. O juiz era um preso, né? E ninguém chamava de ladrão, por mais que isso pudesse até fazer algum sentido, mas ninguém chamava de ladrão, então não tinha respeito. Podia falar a palavra. E um respeito absoluto. E o presídio fez parte de uma parte da minha juventude, onde eu não tinha a menor noção do que significava. O lugar que eu ia jogar bola e ia me divertir, né? E depois, eu fazendo curso de História, pintou a chance de eu ser estagiário num curso de Educação Popular com o método do Paulo Freire dentro da cadeia, né, voltar ao presídio, né? E aí aquilo me chamou a atenção, eu fui e, enfim, como diz o Paulo Freire, educar é também aprender. Eu aprendi muito mais com os presos do Rio de Janeiro nesses projetos de educação popular do que ensinei. Tem algum grande amigo entre os presos, assim, que dura até hoje? Até hoje eu tenho presos que me ligam, que acompanham, enfim. A educação popular do que ensinei. Tem algum grande amigo entre os presos, assim, que dura até hoje? Até hoje eu tenho presos que me ligam, que acompanham, enfim. A educação Um outro ponto que também destaco é a desmistificação de que não havia um controle por parte das indústrias fabricantes de munição. Em visita à CBC, que é quem, aqui no Brasil, quem produz os cartuchos e munições, quase como num monopólio, mas podemos constatar como é feito o controle de forma organizada e a qualidade da munição brasileira que é exportada para o mundo inteiro. Por outro lado, senhor presidente, eu não poderia também concordar, é aí que eu lamento que o relatório tenha sido eivado, no meu ponto de vista de ideologia, responsabilizar aqueles que mais são fiscalizados pelas autoridades e aqueles que mais sofrem restrições na letra do Estatuto do Desarmamento, que é o cidadão brasileiro. Então, senhor presidente, eu não posso concordar, por exemplo, com a sugestão do relatório de que o Congresso Nacional altere a legislação visando a limitar a uma arma curta e uma arma longa o número máximo de armas a ser comprada por qualquer cidadão brasileiro. Então aqui incluem-se os profissionais de segurança pública. Um outro ponto de discordância em que o relatório também sugere que seja obrigatória a extração do dispositivo de disparo e cimentação do cano das armas adquiridas internamente ou importadas por colecionadores. Eu não vejo qual é o impacto disso no controle do tráfico de armas e munições no Rio de Janeiro. Um outro ponto que também motivou meu voto contrário, presidente, já concluindo, é a sugestão de proibição de recarga de munições por parte dos clubes de tiro e atiradores esportivos. A comissão, presidente, não ouviu um representante sequer desse segmento. Portanto, essas sugestões que fiz leitura, elas já estariam no relatório, independente de termos ouvido ou não pessoas que poderiam esclarecer e desmistificar aos membros da CPI que há o controle. Poderiam explicar que esse tipo de medida simplesmente inviabilizaria o esporte do Brasil. O esporte de tiro, presidente. Então, apesar de ter havido a sugestão de minha parte para que alguns nomes fossem chamados à CPI, como, por exemplo, os representantes aqui do movimento Viva Brasil, os representantes da ANIAM, da Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições, representantes da Confederação Nacional de Tiro Defensivo, que poderiam esclarecer esses assuntos, e se os deputados ouvissem como eles são cumpridores da legislação, certamente esses pontos não estariam presentes aqui nesse relatório final. Então, presidente, em função disso tudo que eu discorri,
e entendendo que algumas sugestões do relatório partem de premissas equivocadas, como a premissa de que campanhas de desarmamento colaboram, vou concluir, presidente, colaboram para a redução dos crimes cometidos com arma de fogo. Prova disso é um artigo interessantíssimo, publicado no blog do Arnaldo de Azevedo, em que ele mostra que, em suma, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes responsáveis pela queda na média nacional desses crimes violentos, letais e intencionais, que são aqueles cometidos, são os diversos cometidos com arma de fogo. Mas quando botamos uma lupa sobre vários estados brasileiros, nós vemos que, principalmente no Nordeste, esses índices de criminalidade aumentaram muito. Então, na verdade, foram circunstâncias particulares de alguns estados como o Rio e como São Paulo, que colaboraram para a redução dessa média nacional, mas em âmbito brasileiro, nós percebemos que há o aumento da criminalidade envolvendo arma de fogo em vários estados. Prova de que não são campanhas de desarmamento que colaboram para a redução desses índices de criminalidade. Então, senhor presidente, quando o Estado se mostra ineficiente para coibir práticas de crime, o caminho mais fácil é responsabilizar e penalizar ainda mais aqueles que já cumprem a rigorosa legislação de controles de armas e munições no nosso país, que é o cidadão brasileiro. Então, em função disso, senhor presidente, é que justifico o meu voto contrário a esse relatório da CPI das armas.